E aí, bora mergulhar de cabeça em uma avaliação de biologia? A ideia aqui não é só achar a resposta certa, mas sim entender de verdade o porquê de cada coisa. Vamos juntos transformar essa avaliação numa verdadeira jornada de descobertas. Olha só o nosso mapa. A gente começa com o básico, as biomoléculas, e depois encaramos 4 quebra-cabeças que saíram direto da avaliação. No final, a gente junta todas as peças para entender o quadro completo e as lições mais importantes. Vamos lá? Então, antes de pular direto para a primeira questão, vamos garantir que o nosso alicerce está firme. Entender o que são as biomoléculas é a chave para decifrar todos os desafios que vêm pela frente. Primeiro, um conceito que é a base de tudo: o monômero. Sabe qual a melhor forma de pensar nisso? Lego. É isso mesmo. Cada pecinha individual de Lego é um monômero. Quando a gente junta um monte delas, a gente cria uma estrutura maior, bem mais complexa. Na biologia, é a mesma coisa. E essas pecinhas se juntam para formar o quarteto fantástico da vida: carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e as proteínas. E são elas, as proteínas, as estrelas dos nossos primeiros quebra-cabeças. Elas são as verdadeiras faz-tudo das nossas células. Vamos lá, nosso primeiro desafio. A questão usa um exemplo que, olha, é muito bom. Cozinha peixe. Pensa bem, seja no vapor quente ou no suco ácido do limão para fazer um ceviche, o resultado final é parecido, né? O peixe fica com aquela aparência de cozido. A grande pergunta é: por quê? Essa aqui é a pergunta da avaliação na íntegra. Ela quer que a gente entenda o mecanismo por trás da desnaturação. O que exatamente o calor e o ácido fazem na estrutura da proteína para causar essa mudança toda? O mais legal aqui é perceber que são 2 caminhos diferentes que chegam exatamente no mesmo lugar. O calor, basicamente, agita a molécula toda, enquanto a acidez do limão mexe com as cargas elétricas dela. Os 2 processos, no fim das contas, atacam as interações mais fraquinhas que mantêm a proteína toda enroladinha na sua forma certa. E aí, ela se desfaz. E aqui está o pulo do gato. Nem o calor do cozimento, nem o ácido do limão são fortes o bastante para quebrar as ligações principais, as ligações peptídicas, que são como os elos da corrente. O que eles fazem é bagunçar as interações mais fracas que dão a forma 3D da proteína. É como desmontar uma escultura de arame sem quebrar o arame em si. Beleza, superado o primeiro desafio, vamos pro próximo. Agora a gente vai ver como a estrutura de uma proteína permite uma função super, mas super específica. Estamos falando da aquaporina, uma proteína que funciona como um porteiro mega seletivo para a água nas nossas células. A primeira parte da pergunta foca nessa seletividade incrível. Pensem comigo, como uma proteína consegue criar um túnel que deixa a água passar numa boa, mas barra a entrada de quase tudo, até de íons que são só um pouquinho diferentes? A resposta é uma combinação genial de 3 coisas. Primeiro, o tamanho. O canal é super estreito, feito sob medida para a molécula de água. Segundo, a química. As paredes do canal têm aminoácidos que conversam bem com a água. E terceiro, a eletricidade. Cargas posicionadas de forma estratégica simplesmente repelem outras moléculas. É um design perfeito. A parte B da questão pergunta sobre a estrutura que forma esse canal. É a famosa alfa-hélice. E o que mantém ela estável, toda torcidinha? As ligações de hidrogênio. Elas funcionam como uma cola, se formando ao longo do esqueleto da proteína e mantendo essa forma de espiral que é tão importante para a função. E, por último, como essa proteína fica presa ali na membrana da célula, que é basicamente feita de gordura? A resposta está em aminoácidos que são apolares, ou seja, que não gostam de água. Partes da proteína com esses aminoácidos preferem ficar escondidas no meio da gordura da membrana, funcionando como uma âncora que prende o canal no lugar. Ok, agora vamos mudar um pouco de assunto, saindo das proteínas e indo para o ambiente químico onde elas vivem. Nosso terceiro quebra-cabeça é sobre soluções tampão e por que a concentração delas faz toda a diferença. A questão descreve um experimento bem simples, mas muito poderoso. A gente tem 3 soluções tampão de acetato. Uma bem concentrada, uma média e outra bem diluída. O teste é simples e prático. Pingar ácido em cada uma e ver quantas gotas elas aguentam antes do pH despencar. O que a gente quer aprender com isso? E os resultados, olha, eles falam por si. A solução mais concentrada aguentou, pasmem, 107 gotas de ácido. A intermediária aguentou 12 e a mais diluída, coitada, só 2. A diferença é brutal. E a lição fica muito clara, né?
Então, o objetivo pedagógico, a moral da história, é exatamente esta. Quanto mais concentrado for o tampão, maior a sua capacidade de segurar a onda e resistir a mudanças de pH. Simples assim. Mais concentração, mais poder de tamponamento. Nosso último quebra-cabeça do dia é super prático. Coisas de quem põe a mão na massa no laboratório. Temos uma enzima que, como a gente sabe, é uma proteína bem chatinha com o ambiente e precisamos escolher o tampão ideal para ela funcionar direito. A nossa enzima funciona melhor em pH 5,3. E essa aqui é a nossa caixa de ferramentas. Uma lista de tampões, cada um com seu pKa. O pKa, para lembrar, é o pH onde o tampão é mais forte. Então, olhando essa lista, qual seria a melhor escolha? A regra de ouro é bem fácil. Escolha o tampão que tem o pKa mais perto do pH que você quer. No nosso caso, queremos um pH de 5,3. O pKa do acetato é 4,6. É o mais próximo da lista. Por isso, ele é a escolha ideal. Ele vai garantir que o pH fique estável e que a enzima trabalhe feliz. Pronto, resolvemos os 4 desafios. Mas o mais importante é perceber que a gente não estava só respondendo a perguntas soltas. A gente estava, na verdade, descobrindo princípios da biologia que se conectam o tempo todo. Vamos amarrar tudo isso. Então, o que a gente leva de tudo isso? Primeiro, a forma de uma proteína diz o que ela faz. Segundo, essa forma pode ser tão perfeita que cria ferramentas moleculares incríveis. Terceiro, o ambiente químico é fundamental e a força de um tampão vem da sua concentração. E por fim, para controlar esse ambiente, a gente escolhe a ferramenta certa, o tampão com o pKa correto. E para fechar, fica uma provocação. A gente viu como estrutura e função andam de mãos dadas nas proteínas. Mas onde mais na biologia essa relação é tão, mas tão essencial para a vida? Desde a dupla hélice do DNA até a forma de um ecossistema, pensar nisso ajuda a gente a conectar todos os pontos e a ver a beleza da biologia como um todo.